bem-vindos a mais um episódio do podcast Loving, Learning, Living. Hoje vamos começar uma nova série sobre uma perturbação, há quem lhe chame doença, há quem lhe chame perturbação, eu prefiro chamar perturbação PHDA, desconhecido de muitos, conhecido de alguns, e por isso o objetivo desta temporada inicia-se hoje para falarmos um bocadinho sobre o que é o PHDA e tirarmos ou esclarecermos algumas pessoas que possam ter interesse na situação. Para isso, eu convidei a Cláudia Pereira. A Cláudia tem uma página no Instagram que é o Para Lá do Autismo e do PHDA, e foi aí que eu a encontrei, porque há uns tempos para cá tenho tido algum interesse nesta perturbação. Contatei-te, não é? Pelo Instagram, Cláudia, e pela minha surpresa, não é? Respondeste-me, super simpática, mais do que me responder à mensagem, respondeste-me que sim, estás presente num episódio do meu podcast. Por isso, Cláudia, muito obrigada por ter Obrigada, eu é que agradeço. É uma excelente falar sobre isto. Exatamente. Por isso, o objetivo hoje, porque para mim, né, pelo menos para os conhecimentos que eu tenho, eu acho que tu és quase uma especialista no PHDA e por isso o objetivo é falarmos um bocadinho sobre essa questão e desmistificarmos, né, dentro do possível, o que é esta doença ou este monstrinho chamado PHDA. Eu, pelo menos, quando digo eu tenho PHDA, a maior parte das pessoas tens o quê? Tens o quê? É verdade. Então, pronto, eu deixava-te falar, Cláudia, começares a te apresentar, como tu quiseres, e começares por dizer, ou responderes à pergunta, né, se tu tens PHDA, se calhar por aí. Sim, então, eu chamo-me Cláudia Pereira, eu tenho 36 anos, eu sou de Faf, mas neste momento estou a viver na Holanda há pouco tempo, também muito por causa desta perturbação. Eu descobri que tinha PHDA. A PHDA, para quem não sabe, só vou fazer uma introdução pequenininha, é a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que, por exemplo, se fizerem uma pesquisa rápida no Google, aparece TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os brasileiros dizem ao contrário, mas é exatamente a mesma perturbação. Pronto, é uma perturbação que existe no DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, de Perturbações Mentais, e tem que constar, quando nós dizemos doença mental, soa mal, não é? Sim. Só um bocadinho mal, mas eu vou já explicar porque é que tem que constar. Quem tem PHDA, e a PHDA é uma perturbação do neurodesenvolvimento, ou seja, o cérebro desenvolveu-se desta forma, e apesar de muitas pessoas dizerem que é uma doença, não é de facto uma doença, porque uma doença pressupõe que nós estejamos saudáveis, depois fiquemos doentes e depois pressupõe que existe uma cura, mas não funciona assim com a PHDA. A PHDA é um cérebro que se formou de forma diferente. Diferente da norma, daquilo que é o típico. Portanto, dentro da neurodiversidade, da diversidade de funcionamentos cerebrais, existe a PHDA, juntamente com outras perturbações, como, por exemplo, o autismo, a dislexia, a dispraxia, a discalculia, a síndrome de Tourette, por exemplo, e imensas outras perturbações também de neurodesenvolvimento. Portanto, eu que tenho PHDA, e tu também, nós nascemos assim, não é? Nós sempre tivemos sintomas de PHDA, apesar de, no meu caso, eu só ter sido diagnosticada na infância, porque não foi não é uma perturbação da qual se fala, e então há 30 anos atrás não se falava sobre isto, não existia informação, não existia internet acessível a toda a gente, então não sabia o que era. E também porque os sintomas de PHDA nas meninas são às vezes diferentes dos meninos, ou seja, têm manifestações diferentes. Então, às vezes as meninas têm uma tendência a ter um bocadinho diferentes. Então, nós temos 3 tipos de apresentação da PHDA. Temos uma PHDA que pode ser, ou seja, a PHDA tem que ter sempre estes 3 sintomas, não é? Portanto, o déficit de atenção, ou o desequilíbrio da atenção, a desregulação da atenção, é que nós temos fases e temos focos de atenção muito, 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 muito altos e por outras coisas temos muito, muito baixos, ou seja, não conseguimos regular a nossa atenção. Exato. O segundo sintoma é a hiperatividade física ou hiperatividade mental e a impulsividade. Então, dentro destes 3 tipos de sintomas, nós podemos ter pessoas que umas são, e claro que depois há outros fatores,
a genética, a personalidade, o contexto socioeconómico, a educação. Tudo, nós não somos imunes aos nossos fatores externos, não é? Construímos a nossa personalidade, construímos a nossa identidade. E isso faz com que nós tenhamos apresentações diferentes de PHDA. Eu tenho PHDA tanto como tu tens, e nós somos diferentes na nossa essência, não é? É super normal que sejamos todos diferentes, apesar de termos a mesma perturbação. Então, o que é que acontece? Há pessoas que têm uma PHDA em que predominam os sintomas de hiperatividade e de impulsividade, outras que predominam os sintomas de déficit de atenção e de desorganização, e depois temos pessoas que têm os dois tipos de sintomas juntos, que é uma PHDA mista ou de apresentação combinada, não é? Que é o meu caso, e tanto quanto sei também é o teu. E o meu. Eu tenho as três, todas elas no limite. É verdade. Então, eu sempre tive estes sintomas, não é? Mas não, eu sempre soube que havia alguma coisa que não estava bem, ou que havia coisas que eu gostaria de fazer de uma determinada forma, mas não conseguia fazer efetivamente, não é? Ou comportar-me, ou pensar de uma determinada forma, mas eu não conseguia. Então, o que é que aconteceu? O meu filho, que tem 9 anos, que é o Noah, foi diagnosticado aos 7 anos com PHDA, apresentava imensos sintomas, e eu, como sou muito problem solver, não é? Também é uma característica muito típica de quem tem PHDA, são coisas boas, só são coisas más, também há coisas muito boas. Exatamente. Este desenvolvimento cerebral também traz coisas muito positivas, como a criatividade, a proatividade. É um cérebro muito hiperativo, nós temos muitos pensamentos, e muito criativos e muito proativos a resolver problemas e a procurar soluções com um pensamento lateral muito fora da caixa. E então o meu filho tinha um problema e eu, como boa mãe, fui pesquisar o que é que podia ajudá-lo, mãe. Então descobri a PHDA através de uma pesquisa, vi os sintomas todos, era check. Ok, isto é o meu filho, é PHDA. Mas qual desses sintomas, Cláudia, é que chamam mais a atenção para ir pesquisar? Então, isto foi no primeiro lockdown, eu tinha acabado de ter o meu segundo filho, que é o Adam, hoje tem 3 anos e meio, mas tendo um recém-nascido, nós precisamos de um ambiente estruturado. Estávamos todos fechados em casa, com o Adam, com o Noah em telescola ou até aulas online. E era muito complicado, porque o Noah é uma criança que também tem PHDA combinado, então tem um grande déficit de atenção, dificuldade de concentração, de consistência nas tarefas, de organização, de planeamento, capacidade de execução, e depois também tem a parte da hiperatividade física, em que ele simplesmente não consegue estar mesmo quieto, não consegue estar concentrado para fazer aquela tarefa porque está constantemente a mexer-se. É uma criança impulsiva, muito argumentadora, e o que aconteceu foi que nós estávamos mesmo aflitos, porque nós, ainda por cima com privação de sono, não é? Toda a gente tem um recém-nascido, sabe o que é que isso é, e então foi ali nós sentimos essa necessidade de ajudarmos o Noah e para nós conseguirmos também nos ajudarmos a todos uns aos outros. E então eu fui ver em que é que eu podia ajudar o meu filho, descobri a PHDA e decidi levá-lo então a uma pedopsiquiatra. A pedopsiquiatra, depois de ver as características dele e de conversar com ele, disse, não, realmente, só na conversa, normalmente existe às vezes, quando se fica assim muito na dúvida, ou que possa haver outro tipo de diagnóstico, às vezes pode-se confundir com autismo ou com outra perturbação, às vezes faz-se uma série de bateria de testes, de exames, e é tudo muito normal, mas no caso do Noah, porque também era uma pedopsiquiatra muito experiente, ele ficou logo patente que ele teria mesmo PHDA, até porque ele fez tudo menos olhar para ela, porque rodopiou a cadeira para a balança. Claro. E mais alguma coisa. Típico PHDA. Típico mesmo. E então ela disse-me assim, olha mãe, eu não tenho dúvidas que ele tem PHDA, só acho que devemos fazer uns testes de avaliação de QI, porque eu acho que também há aqui características de sobredotação e que eu acho que nos vão ajudar. Atenção que a sobredotação não é um diagnóstico e é usada para perceber em que contexto existem determinados comportamentos, não é? Pronto, ajuda-nos a perceber e entender melhor o funcionamento daquela pessoa, não é? Pronto, nós fizemos os testes e os testes realmente revelaram uma sobredotação que nos ajudou a perceber muito esta ânsia de saber mais e esta busca constante de saber mais. O Noah começou com a medicação. Só a terceira tentativa é que acertámos com a medicação, que também é uma coisa muito comum, não é? Porque ainda não existe medicação assim adequada para o código genético de cada uma das pessoas.
Então é um bocadinho uma tentativa em erro, quer nos adultos, quer nas crianças, não é? E então eu própria pedi à médica, disse-lhe, olha, eu sei que resulta muito bem a medicação, até porque isto é um eu ia perguntar isso, que é quem é que tinha proposto a medicação e se tu tinhas dito logo que sim à medicação. Então foste tu que propuseste a medicação? Eu que propus, okay. Lá está, porque eu já estava muito bem informada, eu sabia que era um desequilíbrio neuroquímico a nível da dopamina, então eu sabia que, sendo um desequilíbrio neuroquímico, um déficit de produção de dopamina, assim como, por exemplo, as pessoas que têm diabetes também têm um déficit de produção de insulina, não é? Que tem que ser reposto. Eu sei que a medicação iria ajudar. E o feedback da medicação de pessoas que tomam medicação para a PHDA é muito bom. É uma medicação já largamente estudada desde a década de 60, com muito bons resultados a médio e longo prazo, mas que obviamente tem que ser prescrita por um médico. Claro, percebo, assim. Eu acho que ele é um bocado controverso. Às vezes leio nas redes sociais ainda algumas opiniões menos positivas, mas eu concordo contigo. Eu acho que a maioria já conseguiu perceber que isto não causa dependência, que era uma das coisas que muitas vezes as pessoas têm algum receio, e que efetivamente é eficaz e em alguns casos é mesmo necessário, não é? Eu consigo perceber o receio, não é? Porque a medicação que é utilizada para a PHDA é muito parecida em termos de composição química com algumas drogas que são ilegais. Mas a verdade é que muitas vezes, no caso do metilfenidato, não é? Por exemplo, como é o caso do Concerto, o caso da Ritalina, e o caso também do Rubifeno, julgo eu, e, por exemplo, no caso do Elvance, que é a lisdexanfetamina, ou seja, são coisas que são parecidas, têm componentes químicos muito parecidos com drogas pesadas, mas que são alteradas quimicamente para que não causem dependência e causem o efeito que nós, que temos PHDA, pretendemos. Exatamente. Uma pessoa que não tenha PHDA não deve tomar a medicação e há de ter um efeito adverso, não é? Por exemplo, eu podia tomar um Elvance e não ter uma boa reação, e um Concerta assenta-me bem, pronto. E é isso que acontece. As medicações têm durações diferentes de efeito. Por exemplo, nós tentámos o metilfenidato com o NOA, não funcionou porque teve efeitos muito maus, só tomou um dia, ok, não resultou experimentámos o Elvance, já está com ele há 2 anos e tem resultado bem. E faz sentido, ou seja, eu consigo perceber que as pessoas tenham primeiro algum receio, não é? Claro, sim. Porque medicação, ou seja, psicoestimulantes para crianças é uma coisa que assim à primeira vista assusta muito a pessoa, mas nós temos que perceber que isto existe dentro de um contexto, não é? Exatamente. Sim, o diagnóstico não é um rótulo como muita gente diz, não é? E serve para dar um contexto às dificuldades que aquela criança ou que aquele adulto apresenta, não é? Sim. Certo? E então, a comunidade científica, a comunidade médica teve necessidade de dar um nome, não é? De criar um diagnóstico, por isso é que ele aparece no DSM-5 de transtornos mentais, não é? Porque tem que ser colocado em algum lado. Para que se eu falar aqui na Holanda ou se eu falar em Portugal de PHD ou ADHD, por exemplo, nos Estados Unidos, toda a gente sabe que estamos a falar do mesmo sintoma, com os mesmos sintomas, com o mesmo plano de tratamento. Exatamente. E toda a gente sabe do que é que estamos a falar. E isso é super importante. Eu cheguei aqui à Holanda, falei do ADHD, do PHDA, do NOA, e toda a gente sabe do que é. Sim, claro. E as medicações a medicação é a mesma, exatamente. Sim. Eu digo que muitas vezes, porque eu vi alguns comentários, depois deixei de ver, não deixei de ter paciência para isso. É de pessoas que eu acho que nem sequer experimentaram, porque os comentários que fazia de que porque as crianças têm o cérebro em desenvolvimento, por isso não se pode dar, e depois porque ficam zombies, não tem nada a ver, por isso não. Eu acho que se calhar também muitas vezes é falar por falar. Sim. Muito pelo contrário, ou seja, primeiro, é o que eu estou a dizer, claro que a criança ou o adulto pode experimentar uma determinada medicação e pode não dar o efeito logo imediato, mas isso não significa que tenhamos que abandonar aquele tipo de tratamento. E atenção que há outros que são complementares, apesar de que neste momento a medicação para a PHDA tem 80% de eficácia. 80% é muita coisa, não é? Exatamente. E tem um efeito imediato, ou seja, normalmente demora entre meia a 1 hora a fazer imediatamente efeito. Lá está, ou bom ou mau. Exato. Se não for bom, é porque aquela medicação não é adequada ou a dose não é adequada, falar com o médico assistente, olha, isto não está a funcionar e vamos redefinir aqui a estratégia de tratamento e está tudo bem.
Claro que é preciso começar sempre com uma dose mais pequenina, porque vamos sempre tentar que com uma dose mínima se consiga o máximo de efeito. Exato. Se eu conseguir, imagino, com 27 miligramas, não há necessidade de eu passar para 30 e tal, ou 50, ou 54, por exemplo. Não há essa necessidade. Ou seja, deve ser sempre um trabalho de equipa entre o pai e a criança, ou se for um adulto e o psiquiatra, de tentarmos perceber quais são as nossas necessidades, qual é o tratamento que nós mais nos gostamos, aquilo que nós gostamos. E como é que nos vamos sentindo, não é? Ao longo do dia e ao longo do tempo. Exatamente. E está sempre em constante comunicação. Olha, e principalmente no início do tratamento. Olha, como é que se está a sentir? Está a sentir bem? Não está? Está a funcionar a dose? Vamos esperar mais um bocadinho para ver se surgem efeitos, não é? Ou seja, e temos paciência, não é? Porque isto é por tentativa e erro, não é? Nós não sabemos o que é que vai funcionar logo à partida. Mas sempre muito foco no resultado final, que é melhorar os sintomas e o impacto que a PHDA causa no dia-a-dia, tanto das crianças como dos adultos. Estavas a dizer que descobriste que o Noah tinha, não é? Exatamente. Então, eu descobri que o Noah tinha a PHDA, ele começou a ser medicado, eu vi logo efeitos imediatos, fantásticos realmente. Pela primeira vez eu consegui ver o meu filho para lá da PHDA, e por isso é que depois nós criámos o blog para lá do autismo e da PHDA, porque eu consegui vê-lo para lá daquilo que é o impacto da perturbação, para lá dos sintomas. Uma criança extremamente inteligente, carinhosa, uma criança que nos consegue ouvir, ou seja, todas as características que são do meu filho, eu conseguia vê-los, e que aquilo que a perturbação, não é? Os sintomas muitas vezes esconde, não é? Não deixavam, exatamente. Que é um problema muito comum. As pessoas rotulam rapidamente e têm um julgamento sempre muito rápido com uma criança que tem a PHDA, porque só vê o comportamento e nunca conseguem perceber o que é que está para lá do comportamento. Exatamente. É um miúdo que é mal educado, os pais não sabem educar, não para quieto. Não quer fazer. E a verdade é que é uma dificuldade enorme. E na altura eu lembro-me, por exemplo, de me chatear também imenso com o meu filho, antes de perceber a dimensão dos problemas dele e que estavam por trás disso. E lembro-me da minha mãe me dizer assim: não sei porque é que te chateias com o teu filho, porque tu eras exatamente igual a ele quando eras miúda. E isso foi um sinal de alarme enorme, porque eu consegui perceber, realmente toda a gente diz que eu também era assim, mesmo tios, avós, toda a gente se queixava dos comportamentos. Porque eu, apesar de ser uma menina, não é? E há sempre aquele estereótipo que as meninas são muito mais comportáveis. Eu era terrível e só fazia asneiras, subia para cima de tudo. E mesmo nos reports da escola diz mesmo que a Cláudia era muito inteligente, mas é muito distraída. E eu lembro-me disso, eu lembro-me realmente de ter essa dificuldade de me manter concentrada, de, por exemplo, estudar e chegar a um teste e me esquecer de tudo. Ou ter essa organização mental para depois pôr por escrito aquilo que eu tinha estudado, não é? Eu sentia muito essa necessidade. E então, numa altura em que nós descobrimos a PHDA do Noah e, paralelamente a isso, também descobrimos que o meu marido tem autismo e o Adam também tem autismo, foi uma fase de pôr tudo em perspectiva. Não é? Muitos desafios a lidar com estas perturbações, uma fase de autoconhecimento, porque nós pomos a nós próprios em perspectiva, não é? Exatamente. A sensação que eu tive foi como se... Porque eu fui procurar ajuda, fui procurar o diagnóstico, porque então espera aí, se isto é PHDA, ou seja, funciono desta forma segundo este contexto, não é? Então quer dizer que há forma de eu melhorar estas dificuldades que eu tenho? Há forma de melhorar o impacto que isto causa na minha vida? Então como é que eu consigo isso? Exato. Nessa altura, a Cláudia, tu já sabias ou tinhas a percepção que isso era hereditário? Tinha essa percepção. Tinha essa percepção. Mas sabes o que é que dificulta muito? E eu vejo, por exemplo, no apoio que dou agora aos pais, às vezes é difícil, é mais fácil vermos nos outros e nos cair a ficha em relação a nós. E é muito fácil que isso aconteça. E eu vou explicar porquê. Porque nós sempre fomos assim. Exatamente. Sim. Se nós uma característica tão nossa, sim. Se nós sempre fomos assim, sempre funcionámos desta forma, então nós, ou estas dificuldades, não é sequer uma questão. Nós somos assim e ponto, não é? Então, ou quando às vezes comentamos com alguém, mas tu sempre foste assim. Exato, eu sempre fui assim, é verdade, sempre esteve aqui. E eu vi nessa possibilidade do diagnóstico uma forma de me ajudar a ultrapassar as dificuldades que eu sempre tive. E eu pensei, como é que será que, se eu vejo as melhorias do Noah, como é que será que eu sou para lá da PHDA? O que é que será que eu consigo fazer?
como é que eu consigo atingir o meu outro self, não é? O Sim. meu melhor de mim, não é? Porque afinal... Então, nessa altura, desculpa só dizer, ainda nunca tinhas tomado medicação até essa altura? Não. Ok. Nada. Mas lá está, pronto, depois disto de sermos PHDA também temos esta questão de sermos muito proativos e como temos um cérebro muito hiperativo, está sempre à procura de soluções, não é? De resolver os problemas. E então eu fui pesquisar os sintomas de PHDA no adulto, que também são muito parecidos com os das crianças, mas como nós temos responsabilidades e desafios diferentes, o impacto é diferente, obviamente. Exatamente. E então eu cheguei lá, fiz assim um teste, existe um teste que estava disponível online, que é o DIVA, que é uma entrevista que é usada para diagnóstico da PHDA em adultos, e foi tipo check para ali abaixo, ok, então realmente há motivo para eu ir a um psiquiatra, e disse, olha, doutora, eu tenho a certeza absoluta que tenho PHDA e acho que beneficiava muito de medicação, foi muito um bocado como o meu filho. Claro. Claro que a médica podia-me dizer assim, olha, é assim, quem faz o diagnóstico sou eu. Exato. Mas eu tinha muita certeza disso. Eu identificava e estava muito confiante que isso realmente me ia ajudar. Claro que a medicação, por exemplo, não é a solução para todos os nossos problemas, claro. Mas é uma ajuda imensa em relação ao esforço mental que nós fazemos todos os dias para lidarmos com os impactos sozinhos. Nós até podemos conseguir outras técnicas e é possível e deve ser feito, mas se estivermos com o efeito da medicação é uma ajuda realmente enorme, porque a sensação que temos sem a medicação é que estamos constantemente a lutar contra esse... Era uma coisa que eu gostava de falar um bocadinho, que é, e só dar aqui um pequeno resumo, eu também descobri que tinha PHDA, e já tinhas falado sobre isso, por causa do meu filho, não é? Porque também, à semelhança do teu, o meu segundo filho, era muito irrequieto, não parava quieto, muito argumentativo quando uma pessoa lhe dizia alguma coisa, mas isso aí eu também sempre fui, pronto, até achava piada. Mas realmente o facto de ser irrequieto, eu recordo-me, e às vezes conto-lhe isso e ele ri-se, que foi uma altura em que, ele nasceu em 2008, era uma altura em que se começou a ver muito, a vir do estrangeiro, era mais usado no estrangeiro, umas coleiras para os bebés, para as crianças. E eu estive assim de comprar uma para lhe pôr, porque eu já não aguentava, nós não conseguíamos ir a lado nenhum, que eu fugia, não parava quieto, e eu às vezes digo, tu estiveste quase a usar coleira em bebê. E isto começou realmente a trazer aqui algumas situações, toda a gente comentava, né? O Vasco não para quieto, e muitas vezes ouvia-se comentários, depois os pais não dão educação, né? E acabamos por ir a uma clínica, neste caso em Lisboa, o Diferenças, com o Dr. Miguel Palha. Então, também foi logo diagnosticado a hiperatividade e impulsividade, não tem déficit de atenção, ou melhor, não tem, pelo menos em grau que se note. E quando ele começou a descrever os sintomas, eu disse, eu também tenho isto. Eu também tenho isto. Então, afinal, esta coisa de o meu cérebro nunca parar de pensar, de eu falar muito depressa, de atropelar quase toda a gente a falar, de não conseguir estar durante muito tempo atenta, exatamente, nunca consegui estar muito tempo atenta, lembro na escola, está sempre a desenhar. Então é isto. Isto afinal chama-se PHDA, pronto. E na altura, o pai do Vasco, que eu dizia muitas vezes, pá, tu és tão distraído que me irrita. Afinal, tem déficit de atenção, não é? E o meu mais velho, pronto, também tem ali o déficit de atenção, que é a característica que ele tem mais... Mas isso é engraçado, não é? Porque também foi aí que descobri que era hereditário, não é? E que que todas as características que eu também achava que eram minhas e tinham nascido comigo, e que muita gente apelidava de mau feitio, e eu dizia, mas eu sou assim, como é que eu hei de ser? Eu não sabia de outra forma, lá está. É a tua forma do teu cérebro funcionar. Mas eu sou assim, que culpa tenho eu? Se eu falo depressa, que culpa tenho eu? Se parece muitas vezes agressiva a falar, eu sou assim. E afinal são tudo características de uma doença. Ao contrário de ti, eu nunca tomei medicação. O que estou a pensar, marquei, depois da nossa conversa, já marquei uma consulta e estou a pensar tomar. Da nossa família, só o mais novo, aquele no fundo foi o que nos levou a que todos descobríssemos o que é que tínhamos, não é? É que tomou a medicação e foi um bocadinho como tu, não tive nenhum receio de tomar, porque pronto, confiava muito também na clínica onde fomos e foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Acho que eu sou como mãe, nunca tenho a certeza das decisões que toma, mas essa, se há a decisão que eu digo, bendita a hora, é essa.
Principalmente depois de ver as mudanças. Sim. Começou a controlar muito mais e hoje em dia, eu tomo durante 2 anos e hoje em dia tem 14 anos completamente controlado, não tem nada a ver. Aliás, eu à medida que eu fui diminuindo a toma, porque ele próprio sentia que já não precisava, que já se conseguia controlar sem tomar. Isso é um dos brutal. mitos que eu gostava de desmistificar. Sim. Primeiro, o primeiro deles é que muitas vezes as pessoas pensam que porque se tomar PHDA vai fazer mal ou pronto. Não causa dependência. Nada. Se for bem tomado na dose indicada, não causa dependência. Não é preciso tomar todos os dias. Muitas vezes há muitas crianças que só tomam durante o período escolar. Sim, eu só tomava de segunda a sexta e nas férias parava. Exatamente. E depois, e há outra coisa, as estatísticas dizem que as crianças, e nomeadamente os adolescentes, que fazem tratamento para a PHDA, e pode ser, e gostava de salientar que o tratamento, lá está, na maioria das vezes é a medicação, terapia cognitivo-comportamental, pode-se usar o mindfulness, pode-se... Depois há outras coisas, ou seja, por exemplo, um coaching, uma terapia de grupo, uma terapia familiar, dependendo do impacto que causa, uma boa higiene do sono, exercício físico para as crianças que são muito hiperativas, uma boa alimentação. É muito importante e é tudo um pack, não é? Tratamento, de opções de tratamento, não é, que pode ser oferecido dependendo daquilo que são as necessidades que a criança apresenta e no impacto que tem. Claro. Eu, na altura, eu lembro-me que era uma coisa que eu também não sabia e também acho que é engraçado, tu sabes explicar melhor que eu, que era a questão do café. Ele tinha 4 anos e começou a tomar café. Todos os dias de manhã ele tomava um café, depois tinha a medicação e o que se optou foi também propor aprender um instrumento musical, que na altura optou pela bateria, que depois vinha a descobrir que era muito utilizada para crianças hiperativas, não é? Porque estão ali a descarregar toda a energia. E é engraçado que ele, fora das aulas, o professor só soube que ele tinha hiperatividade porque eu lhe contei e ele não acreditava. Ele dizia, mas ele aqui é super concentradinho, é super... Ou seja, ele fora da aula tinha a tal hiperatividade visível, mas ali, como estava, no fundo, a deitar para fora a energia que tinha, não é? Parecia uma pessoa completamente diferente. Sem dúvida. E isso também é outra coisa que eu gostava de salientar, mas vou ver se não me perco, porque eu tenho um bocadinho de timeliness, para ver se não divago muito, porque também nos sintomas de PHD a gente tem tendência a divagar, a não nos focarmos. Então, o que eu ia só dizer, antes de falarmos dessa questão dos hiperfocos, que é um tema que me interessa muito também falar sobre isto, as estatísticas dizem que uma PHDA tratada na infância e na adolescência vai prevenir comorbilidades, porque as estatísticas dizem que normalmente entre 70% a 80% das pessoas, entre 50% a 70% das pessoas que têm PHDA têm também outra comorbilidade associada. E pode ser um PHDA com autismo, um PHDA e uma dislexia, um PHDA e um Tourette, por exemplo, ou seja, uma disgrafia. Normalmente está sempre associada a outra comorbilidade. O que acontece muitas vezes é que quando às vezes não há tratamento e por causa do impacto da PHDA, gera outras patologias, como transtornos, perturbações de ansiedade, depressão, self-harming, automutilação, por exemplo, e pronto, que infelizmente, é uma coisa que está a ter uma prevalência muito grande. Por isso as pessoas dizem, não, eu não vou tratar. Não tem que ser mesmo tratado. Exatamente. E vai ajudar o adolescente a estar mais regulado, a gostar também mais de si, porque vai sentir mesmo menos frustração, menos culpa, e vai ajudar também a construir melhor a sua inteligência emocional, que é uma excelente ferramenta para o futuro como adulto. Em relação aos hiperfocos, eu tenho a dizer o seguinte, só contextualizando, nós produzimos menos dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, não é? Aquele que envia mensagens entre os neurónios, e nós produzimos menos. E então nós produzimos menos dopamina do que aquilo que será um cérebro típico, normal. Então, por exemplo, imagina que o sistema de motivação ou o sistema de recompensa que o nosso cérebro tem funciona da seguinte forma, assim muito rapidamente, não sou especialista, mas para as pessoas perceberem. Sim, é importante. Imagina, por exemplo, eu tiro uma boa nota num teste e sinto uma sensação de bem-estar, de gratificação, um prazer enorme. Então, um cérebro normal, ou com uma produção de níveis de dopamina normal, vai associar e vai na memória gravar que, ok, tirar boas notas é bom. É bom. É gratificante.
eu gosto disto. Então, vai elevar os níveis de dopamina para que nós nos conseguimos lembrar que tirar boas notas é bom. E então, quando chegar a hora de estudar para um teste, não é? Ok, nós só de pensarmos que temos que estudar para o teste, mas que vamos tirar uma boa nota, o nosso cérebro em antecipação já começa a produzir dopamina, e essa dopamina que nos dá essa sensação de bem-estar, já em antecipação a pensarmos na boa nota que vamos tirar, nessa sensação de prazer e bem-estar que tivemos, vai nos dar essa motivação para estudarmos, mantermos-nos a estudar, temos consistência no estudo, fazemos efetivamente o teste e esperarmos também pela boa nota. Ou seja, nós conseguimos esperar pelas recompensas futuras. Exato. Isto seria mais ou menos um funcionamento normal. Normal, exato. Nós que produzimos menos dopamina, o que acontece é que até tiramos uma boa nota, mas não produzimos ali dopamina suficiente para termos gravados no nosso cérebro interiormente, bem intrínseco, essa sensação de bem-estar, de prazer. Então, quando temos que estudar, nós até nos lembramos que temos que estudar para ter uma boa nota, mas como não produzimos dopamina suficiente, essa motivação não existe. Então, o que acontece é que o que é que acontece? Adiamos o estudo, ou quem diz o estudo... É tal procrastinação, não é? Que muita gente tem. Exatamente. Quando é um trabalho assim chato, moroso, ou que seja muito burocrático, alguma coisa que nós não gostemos mesmo, até pode ser uma conversa com outra pessoa. Sim, eu tarefas que eu não gosto, eu evito fazer. O meu cérebro esquece. Nós temos essa tendência, ou seja, nós temos PHDA, como produzimos menos dopamina, esse centro de recompensa não está tão ativo. Nós não temos essa motivação, então adiamos, ou até começamos a fazer, mas não temos consistência e procrastinamos, ou então até desistimos mesmo, deixamos de fazer, dizemos, olhem, e frustramos muito facilmente, porque nós temos uma muito baixa tolerância à frustração, aquilo começa a nos correr mal à primeira, desistimos logo, porque lá está, não temos dopamina suficiente para transpor a barreira da frustração e pensamos, não, eu tenho que tirar uma boa nota, eu vou focar-me no meu objetivo e é isto que eu vou fazer. E essa frustração está muito ligada depois também à falta de paciência, não é? Que eu lembro-me desde pequena ouvir, também não tens paciência para nada, porque assim que eu não conseguia fazer uma coisa bem, não é? Eu desistia, não tinha paciência. Exatamente. Mesmo. E aí que entra também o sistema de recompensa. Por exemplo, um chocolate num cérebro que tem PHDA, o que é que acontece? Nós comemos um chocolate, mas aquilo é uma recompensa imediata, na hora. Dá-nos prazer e é bom na hora. Então, aquele bocadinho de dopamina que nós produzimos já é o suficiente para nós gravarmos e dizermos, isto é bom, então da próxima vou comer chocolate porque isto é bom. Então, o que acontece é que as pessoas com PHDA estão sempre à procura daquilo que é o prazer imediato. Exato. Não conseguem esperar mais, não têm paciência. No filo é muito difícil as crianças esperar. Dizer a uma criança, olha, tu tens que fazer isto, porque daqui a uma semana tens isto. É muito difícil. Eles não têm essa visão, essa distância até à recompensa. Não conseguem esperar. E nós também não conseguimos. Quando falamos com alguém, temos tendência a interromper, não deixamos a pessoa terminar. Não queres que é uma mistura, não é? Tipo, é quase uma ansiedade com falta de paciência, não é? A ansiedade pode vir do medo que nós temos, porque a ansiedade é muito comum em quem tem PHDA, porque primeiro nós temos sempre muita mais tendência a falhar, não é? Ou a sermos repreendidos, ou estar calado, ou falar mais baixo, ou tens que ter calma, não é? Não sejas tão impulsivo. Ou, olha, nós gostamos de ouvir, tem lá calma, fala um bocado mais, adoramos. Ninguém gosta, Ana. É verdade, ninguém gosta. Só que a questão é que nós temos muito baixa tolerância à frustração, não é? Nós, para evitarmos ao máximo não sermos repreendidos, estamos sempre a tentar evitar errar. Só que isso não é sempre possível, não é? Claro. Então estamos sempre com os níveis de alerta, assim, de ansiedade muito altos, a tentar evitar errar a todo custo. E quando erramos, porque é inevitável não errarmos, entramos logo em modo defensivo, atacamos para que nos protegermos, não é? Porque nós não queremos admitir que erramos, porque também nos custa, não é? Admitirmos que erramos, que nos enganamos, não é? É uma coisa que toda a gente tem dificuldade de admitir para si próprio, para as outras pessoas. Então estamos sempre a tentar não errar, não é? E então geramos essa ansiedade, mesmo, por exemplo, quando temos que esperar. Nós já sabemos que vamos ficar aborrecidos, já sabemos do desconforto que é esse aborrecimento, então já levamos um livro, um telemóvel ou qualquer coisa, para nós não estarmos com aquela sensação de desconforto, de estarmos aborrecidos, de estarmos entediados, não sabemos o que é que vamos fazer, porque nós não sabemos mesmo o que é que fazemos. Nós temos um cérebro
com excesso de pensamentos, muito, muito, muito ativo, e nós temos que dar, ou seja, temos que dirigir aquilo e canalizar aquilo para alguma coisa. E é isso, é um cérebro que não para e que depois se reflete nos nossos comportamentos, Exatamente. na forma como nós falamos, como comunicamos com as outras pessoas, na nossa falta de paciência, na nossa frustração, muitas vezes na nossa baixa autoestima. Muitas vezes as pessoas que têm PHDA são pessoas que, mas ela é uma pessoa tão eloquente, fala tão bem, é uma pessoa que tão decidida, tão determinada, mas muitas vezes as pessoas com PHDA já ergueram muros altíssimos para se defender, ou seja, para mascarar, para que ninguém perceba as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades na atenção, ou qualquer erro que possa vir a ter. Às vezes as pessoas até desenvolvem algum traço ali perfeccionista, não é? Só com medo de errar e de serem repreendidas, não é? E de não serem mal vistas, não é? No fundo. Sim. O que estás a dizer é super interessante. Eu, há uns tempos, quando estive expatriada, tenho uma pessoa que conheci na altura lá e que é meu amigo e vai ser meu amigo para a vida. E conhecíamos muito bem, porque nós somos do mesmo signo. E ele dizia-me isso. Ele dizia, é impressionante, porque ele conheceu-me como quase ninguém conheceu lá no trabalho. Ele dizia, tu no trabalho pareces super decidida, super determinada e tens um lado tão frágil, porque é que tu não mostras esse lado? As pessoas, se calhar, percebiam mais quando acham que tu és muito... Eu lembro na altura de dizer, ninguém tem nada que saber, que eu sou frágil. Tu sabes porque eu quero que tu saibas. Agora, mais ninguém tem nada que saber. Lá está, a tal proteção que nós temos. Sim. E faz parte da nossa educação. Ou seja, nós não fomos habituados, não é? Ou educados a falarmos sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas vulnerabilidades, não é? Até há muito pouco tempo, e acho que ainda persiste, essa ideia de que mostrar sentimentos, falar, é um sinal de fraqueza, de vulnerabilidade, como se isso nos tornasse menos do que os outros, não é? Mas só nos torna mais humanos. Exatamente. As nossas emoções, não é? E não existem emoções boas ou más, até porque nós não as controlamos. A tristeza, a raiva, o medo são tão válidos e tão naturais em nós, como a alegria, a compaixão, o amor. São super válidos e super naturais. Claro. E nós temos que tê-los. Quando não temos, é doença de certeza, ou seja, patológica. Claro. Agora, claro que nós não convém estar num determinado estado mental durante muito, muito, muito tempo. Um estado mental em que a pessoa esteja constantemente triste e desanimada pode desenvolver uma depressão, não é? Em que o cérebro depois já não consegue voltar ao estado inicial, não é? Uma ansiedade, alguém que está sempre naqueles níveis de alerta muito grandes, sempre muito preocupado, a tentar antecipar o futuro. É horrível, sim. Ou seja, a certa altura o cérebro já não sabe estar bem, não é? Estar num estado de relaxamento, depois tem dificuldade em dormir. Isso é muito fácil num cérebro que tem PHDA, que é muito hiperativo, que pensa muito. É muito fácil nós equacionarmos tudo, hiperpensarmos, não é? Eu sempre dormi mal e só há poucos anos é que percebi que isso era uma característica do PHDA. Eu sempre super dormi mal. Sim. Eu quando partilhei esta situação contigo, que o cardiologista uma vez disse que o meu cérebro, ele é cardiologista, mas via o cérebro porque eu fiz uma série de exames. Eu disse, o seu cérebro não para, não é? Quando acorda de manhã tem a mesma energia que 90% das pessoas só têm às 10 da manhã. Já está. Isto é uma característica muito do PHDA, não é? É que nós pensamos em demasia, pensamos em muita coisa ao mesmo tempo e somos super energéticos. A minha questão é que muitas vezes somos cansativos para os outros, não é? Por isso, como regular isto? Nós não nos cansamos de nós, os outros é que muitas vezes cansam-se de nos ver a fazer tanta coisa e a pensar tanta coisa e a ser tão... Sim, é verdade. Qual é o conselho que dás aqui? Nós somos demasiado, não é? Para as outras pessoas. Mas eu acho que tudo começa com o nosso autoconhecimento, saber quem é que nós somos, contextualizarmos as nossas dificuldades, aumentarmos a nossa inteligência emocional, ou seja, a percepção a nossa autoperceção de, ok, o que é que eu estou a sentir e porquê é que eu estou a sentir isto? Ok, é por causa disto. Então, se nós conseguimos perceber e racionalizar melhor um bocadinho as nossas emoções, lá está, são emoções válidas, mas precisam de uma componente racional, não é? Para serem mais validadas por nós, para nós as percebermos melhor, também nas conseguimos gerir melhor. Não é bloquear as emoções. Sim, não é exato. Ficamos doentes. É gerir as emoções. Ok, esta emoção é boa. Ok, eu hoje estou triste. Ok, estou triste, mas está tudo bem porque aconteceu isto.
mas vou tentar arranjar uma forma de ficar melhor, não é? Estou ansiosa porque estou preocupada com alguma coisa, vou ter um teste, vou ter uma apresentação. Mas eu nem falava disso, eu falava das características, por exemplo, eu dou o meu exemplo pessoal. Eu tenho noção de que eu nunca paro, eu estou sempre a ter ideias, eu estou sempre a pensar em coisas, eu não consigo estar a fazer uma coisa só ao mesmo tempo, apesar de ter o dessa atenção. Isto é quase um contrassenso, não é? Que é, eu tenho necessidade de estar sempre a fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas depois, se tiver que estar muito tempo concentrada numa coisa, não consigo. Mas eu tenho que estar sempre a inventar coisas novas. E sou muito impulsiva, como tu disseste, nós somos muito somos muito apaixonados. Nós, quando gostamos de uma coisa, somos mesmo muito apaixonados. Mas eu não me canso de ser assim. Eu até gosto de ser assim. Mas, muitas vezes, o feedback que eu depois tenho das outras pessoas, não é? É que, imagina, comer um par quieta, fogo, parece que se cansam de eu que não paro quieta, mas eles é que parece que estão cansados, não é? Quando eu falo muito apaixonada, muitas vezes confundem isso com alguma agressividade e até falta de empatia para com outra pessoa. E a minha pergunta é, se eu não me sinto mal de ser assim, porque eu sei que não estou a fazer mal e que sou eu e eu gosto de ser apaixonada pelas coisas, até que ponto é que nós também devemos, não sei se me estou a fazer perceber, mas... Perfeitamente, Ana. Isso volta àquela questão que isso para mim, sim. Que é a questão dos hiperfocos. Sim. Ou seja, nós não conseguimos estar concentrados e ter organização mental, muitas vezes, para fazermos uma coisa chata e morosa, por causa daquela questão do sistema de recompensa. Mas se for algo que seja da nossa paixão, do nosso interesse, não é? Daquilo que nós gostamos muito, nós somos muito, muito, muito apaixonados. E às vezes nem desligamos e já só queremos falar daquilo. Exato. E somos muito intensos. Intenso é a palavra. Ou seja, nós somos muito intensos nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, na forma como comunicamos, como nos comportamos. Só que nós que temos PHDA, temos que nos lembrar que nem toda a gente tem o nosso ritmo cerebral, ou seja, não nos acompanham, nem têm o mesmo nível de interesse, ou o mesmo gosto, ou a mesma paixão que nós. E está tudo bem que eles não tenham. Claro, exato. E também é possível nós conseguirmos comunicar de uma forma assertiva e sermos igualmente na mesma apaixonados, mas sem o impacto que a PHDA causa. Nós conseguimos ser focados, apaixonados e proativos, sem sermos intrusivos na conversa, sem falarmos alto, sem falarmos depressa, sem estarmos a colocar as pessoas numa situação em que ou vocês são como eu, ou então não somos. O que acontece muitas vezes é que se nós tivermos um traço um bocadinho perfeccionista, o que vai acontecer é que nós vamos ter muita dificuldade em tolerar os nossos erros, mas também não vamos ter essa tolerância com as outras pessoas, porque o que nós pensamos é, se eu consigo fazer, tu também tens que conseguir fazer. Sim. Eu sou muito assim. Por isso é que eu estava a dizer, gerir estes sintomas de PHDA, claro que a medicação ajuda imenso, mas uma das formas, as técnicas, não é, que a terapia cognitiva comportamental faz e das técnicas dos sistemas de coping, não é, de lidar com estes sintomas, não é, fazem, é nós, então, conhecermos melhor, trabalharmos a nossa inteligência emocional para gerirmos melhor os nossos pensamentos, a nossa impulsividade e nós conseguirmos gerir melhor aquilo que fazemos, que dizemos e que pensamos e também aquilo que sentimos. E isso vai ter impacto. Porque, claro que muitas vezes as pessoas dizem assim, todas as pessoas que falam alto, ou que falam depressa, ou que são impulsivas, têm PHDA. Claro que não. Nem toda a gente, ou que todas as pessoas que têm déficit de atenção têm PHDA. Aquilo que configura diagnóstico, pelo menos na PHDA dos adultos, são duas coisas assim super importantes. Primeiro, alguém que vai a um consultório pedir... procurar ajuda ou saber, há duas coisas que são muito importantes. Os sintomas já têm que ter estado presentes pelo menos entre os 6 e os 12 anos, porque como é uma perturbação do neurodesenvolvimento, se foram sintomas que só surgiram há meia dúzia de anos ou há meia dúzia de meses, não é uma PHDA. Tinham que ter estado presentes na altura, ainda que de forma diferente. E às vezes fazem entrevistas com os pais, com os irmãos, porque às vezes nós não nos lembramos, porque lá está, nós fomos sempre assim. Exatamente. Nós sempre sofremos destas dificuldades, mas não temos essa autoperceção e muito menos tínhamos quando éramos miúdos, não é? Então é preciso fazer essa procura, não é? Essa busca, não é? De informação. Portanto, tem que ter havido sintomas na infância, pelo menos entre os 6 e os 12 anos, e têm que ser sintomas que causem impacto na vida da pessoa. Ou seja, eu esquecer-me das chaves do carro de vez em quando, ok, é normal, toda a gente esquece, mas eu esquecer-me todos os dias, ou eu esquecer-me todos os dias de um trabalho que eu tenho para entregar, várias vezes, em várias situações, em casa, no trabalho,
Não, aí não pode ser, porque eu estou a prejudicar, eu sinto que estou prejudicada por esse déficit de atenção e também estou a prejudicar outras pessoas. Por exemplo, eu esqueci-me, ou seja, eu a certa altura eu já lidava mais ou menos com as minhas dificuldades, ou seja, porque nós acabamos por inconscientemente arranjarmos mecanismos de coping, seja post-its ou apontar tudo, ou até já temos outras pessoas para nos lembrarmos. Sim, eu uso muitos post-its, sim, e as listas. De errar e de voltar a falhar e que alguém nos chama a atenção, ou de não sermos bons, ou de sermos olhados de lado, que nós já arranjamos todas as estratégias e mais algumas para lidarmos com isto. E a verdade é essa, Ana, é que se as pessoas conseguirem esses sistemas de coping e de lidar com os sintomas da PHDA, para que eles não lhes tragam tanto impacto sem recorrer à medicação, ótimo, realmente não é necessário. Mas dependendo da intensidade dos sintomas e do impacto que eles causam, às vezes é preciso. Então, como eu estava a dizer, nós às vezes arranjamos estes mecanismos de coping porque temos muito medo de errar, temos muito medo de falhar. E é preciso causar impacto. Portanto, eu, por exemplo, lembro-me que houve alturas em que eu cheguei a estar à espera de uma consulta no sistema público, uma consulta para o meu filho de psicologia. Eu estive 1 ano à espera da consulta e eu enganei-me e passou a data. E depois só me ligaram, passado algum tempo, para dizer: olha, como não veio à consulta, ficou sem a consulta e vai ter que passar para o final da lista. Ana, tu não tens noção do sentimento de culpa, a minha autoestima foi para o chão, porque eu era uma péssima mãe, porque é isso que a PHD atrás. Então o que é que acontece? Quando nós erramos, e muitas vezes nós esforçamos e muitas vezes não estava simplesmente ao nosso alcance fazer melhor. Neurologicamente é um déficit neuroquímico, não é? Mas nós, quando erramos, enchemos de culpa, enchemos de frustração. Então há 2 caminhos. Há pessoas que são muito proativas e dizem: não pode ser, eu não vou voltar a errar. Então erguem aquelas barreiras para ninguém se aperceber dos erros, ficam mais perfeccionistas, arranjam 1001 técnicas, agarram-se a esquemas muito rígidos e, meu Deus, aquele esquema falha, porque se falhar é como se o chão nos desaparecesse, porque depois agora já não vamos conseguir fazer, então tem que estar tudo muito organizadinho daquela forma. Então ficamos super defensivos em relação aos nossos erros. E depois há outras pessoas que, perante esses erros e essa baixa de autoestima, simplesmente desistem, não é? Têm pensamentos mais... Mas eu acho que aqui parte muito a questão, lá está, do autoconhecimento e tudo continuar à volta. Estavas a falar, estava-me a lembrar de 2 situações. Uma, quando eu era na minha juventude, que eu sou sincera, nem sei como é que me aguentavam, eu tinha essa questão. O meu cérebro definia como é que iam ser as coisas. E se saísse 1 milímetro do que fosse do combinado, mas quando digo 1 milímetro, imagina, combinava contigo irmos amanhã jantar a um restaurante. Tínhamos combinado as 2, que era às 8 horas, e no restaurante P.A.P.A. Tu chegavas aqui nesse dia e dizias-me, em vez de chegar às 8, chegavas às 8h30, e dizias que não era o restaurante P.A.P.A, porque entretanto não tinha vaga e era no restaurante TTT. Eu já não ia. Já não ia porque tu não tinhas avisado a tempo, não é, que isso tinha mudado. E toda a minha estrutura estava que era às 8 naquele restaurante. Eu não sei como é que as pessoas me aguentavam, juro. O que é que eu agora faço? E que tem que ter lá está, quando nós nos conhecermos. E estava-me a lembrar, e o que eu sinto que o meu déficit de atenção cada vez está pior. E o ano passado eu fui para os Açores com os meus filhos e com o casal amigo. E quando chegamos ao hotel, eu e os meus filhos não tínhamos quarto. Porque eu tinha reservado para o dia seguinte. E eu lembro-me dos meus filhos me dizerem: se fôssemos nós a enganar-nos, já te tínhamos que ouvir o dia todo. E tu estás ainda boa a rir-te. Porque lá está, eu passei para outro extremo, que é, eu errei, ainda há pouco, este ano, marquei uma viagem, foi com um grupo de férias, não é? O meu amigo mandou-me não sei quantas vezes o bilhete e as datas escritas de quando eles iam, e eu consegui comprar o bilhete para o dia depois deles. Tipo, eles iam no dia 14, depois tínhamos dia 14 e o meu bilhete era dia 15. Depois tive que pagar não sei quanto para alterar a reserva. Mas já não lido como lidava, ou seja, olha, estou cada vez mais distraída, mas arranjei aqui um mecanismo de não me penalizar tanto. Exatamente, porque nós penalizamos, e depois temos os miúdos, não é? Porque eles não perdem uma oportunidade, não é? Então a mãe sempre... Os miúdos não perdem mesmo. Se for como nós, sim. Eles não perdem uma oportunidade. Sim, eu acho que é mesmo manter o equilíbrio. Ou seja, nós sempre tentamos sermos o mais realistas possível. Sim. Porque assim, nós vamos errar.
e mesmo com medicação, e mesmo com sistemas de coping, toda a gente erra, nós não conseguimos controlar este mundo e o outro. É tão difícil controlarmos o que fará as outras pessoas, não é? Controlarmos a nós próprios é muito difícil. Portanto, vai acontecer. Claro que temos que fazer o mínimo de planeamento, o mínimo, e estarmos preparados em termos de expectativas para que, ok, mesmo assim pode acontecer alguma coisa. E muitas vezes é essa falta de gestão de expectativas que existe. Ainda bem que estamos a dar pelo menos esse exemplo, porque, por exemplo, o meu filho ainda hoje teve uma desregulação emocional muito grande de manhã. Nós estamos a ajudá-lo na autonomia dele, para se vestir de forma autónoma, porque ele distrai-se imenso, é um dos grandes problemas, vestir-se, tomar um pequeno almoço e a fazer tudo dentro dos timings certos, para depois nós podermos sair de casa para a escola, Exato. porque é sempre um stress e depois ele atrasando-se atrasa toda a gente. Exato. Então era sempre alguma coisa que trazia muita atenção de manhã. Nós já criámos uma série de listas, uma série de alarmes, depois, noutra altura, pode-se falar melhor sobre isto. Mas o que aconteceu foi, por exemplo, hoje, ele toma leite com chocolate em pó e eu fico sempre naquele sítio em cima do balcão, mas eu tinha andado a limpar a cozinha e instintivamente nem me lembrei e pus aquilo em cima do armário. Ele chegou lá hoje e não viu. Não viu. Aquele esquema que ele tinha demorado tanto tempo a construir naquela cabecinha, de tudo ficar... Foi uma coisa fora do que ele estava à espera, exatamente, eu era muito assim. E ele de uma determinada forma, ou seja, bloquear no sentido de... Ficou tão frustrado, que com uma desregulação tão grande, porque ele depois tem baixa tolerância à frustração, como também é muito típico. Claro que todas as crianças frustram e todas as vezes fazem birras e desregulam, mas o Noah faz, e às vezes as crianças com PHDA fazem isso, amplificam muito isso. Então, a um ponto de que, e agora, todo chateado, e dava pontapés às coisas, virava tudo pelo ar, ou seja, uma desregulação emocional muito, muito, muito grande, porque ele não conseguiu transpor aquilo, ou seja, o nível de frustração foi tão grande que ele não conseguiu pensar, ok, se calhar vou pedir ajuda, ou às vezes posso ir buscar uma cadeira, vou eu lá buscar, ou seja, porque ficou muito, muito, muito frustrado. Quando aconteceu a ti, não, tu não chegaste tarde, eu já não vou. É essa às vezes dificuldade, mas estás a ver como às vezes os sintomas podem se confundir. Imagina, podia ser, é muito parecido, por exemplo, com alguns sintomas de algumas crianças que têm autismo. Por exemplo, que às vezes não têm essa organização mental quando encontram, como precisam sempre de muita Sim, de tudo igualzinho, sim. E quando alguma coisa foge da norma, e agora? E bloqueiam completamente e não conseguem sair desse estado mental de choque em relação àquilo que de repente aconteceu de forma diferente, não é? Por isso é que é muito importante fazer todos os processos de diagnóstico e tratamento com alguém especializado, que perceba de autismo, que perceba de PHDA. Pronto. E mesmo esta mensagem também para os profissionais de saúde, não é vergonha de nenhuma dizerem, olha, eu não me sinto confortável a trabalhar o seu filho porque eu não estou tão dentro do autismo, ou consigo, no caso dos adultos, não estou tão confortável a trabalhar consigo em relação à PHDA ou em relação ao autismo, mas vou tentar encaminhar para alguém ou um colega meu que faça isso. E está tudo certo, não tem mal nenhum, não é? Porque o que nós queremos é que nos ajudem e de certeza que aquele profissional também quer que aquela pessoa seja ajudada, não é? Até porque o que é que vai acontecer? Muitas vezes em terapia, ou até um psicoterapeuta, ou um psiquiatra, um pedopsiquiatra, se não estiver tão dentro do assunto, vai andar mais tempo para diagnosticar, não vai ter tanta certeza do diagnóstico, ou muitas vezes vai fazer outros testes ou procurar outros diagnósticos antes de perceber se é PHDA, não é? E depois isso causa frustração. Exatamente. Causa frustração aos pais, causa frustração às próprias crianças, não é? E muitas vezes as pessoas desistem, às vezes a medicação não resulta e nós que temos PHDA temos tendência a desistir, não é? Porque não é um efeito logo, se não for aquele que funcionou logo à primeira, desistir. Isto não funciona. Se não se vê resultados rapidamente, sim. Mas eu sinto muito isso, por exemplo, também no trabalho, não é? Da maneira como a pessoa trabalha. Se não for para ver uma coisa com resultados, não tenham paciência para estar ali a perder, a construir a muralha da China. Tem que ter... Não temos essa consistência, não é? Desistimos muito facilmente porque não teremos esse sentido de recompensa, essa recompensa imediata. E eu ia falar, por exemplo, também ainda em relação à medicação, ou seja, se temos que tomar medicação para toda a vida. Não necessariamente. Como eu estava a dizer, uma criança que seja tratada com medicação, com psicoterapia e mindfulness e as outras técnicas, logo muito cedo, na infância e na adolescência, vai desenvolver estratégias para lidar com a sua PHDA, vai se conhecer melhor, vai dizer, ok, eu tenho mais dificuldade nisto e tenho mais potencial nisto. Portanto, eu vou trabalhar aqui o meu potencial e vou tentar ajudar aqui nestas zonas em que eu tenho mais necessidade, mais dificuldades para fazer. Então, isso muito bem trabalhado pode resultar num adulto que eventualmente tenha
coping skills tão boas que não precisa eventualmente Exato. depois no mercado de trabalho e nos seus relacionamentos de tomar medicação para lidar com a sua PHDA. E pode deixar, eventualmente, como aconteceu com o teu filho, deixar, porque de certeza foi bem acompanhado, deixar de tomar a medicação durante a adolescência e até durante a vida académica, né? Se entretanto decidir ir para a universidade, porque depois uma das coisas que também acontece muito é os miúdos têm mau rendimento na escola, têm maus resultados nos treinos. Felizmente, sim, tem muito bom. Sim. Ou seja, a taxa de abandono e de sucesso escolar. Sim, é grande, exatamente, já tem-se frustrados. Exatamente. Então imagina que ela até consegue manter bons rendimentos, porque desenvolveu estas skills, não é? Já se conhece melhor, já se consegue gerir melhor a PHDA e até nem precisa de medicação mesmo na faculdade. Mas pode eventualmente vir a ter um trabalho mais tarde que exija muita responsabilidade, uma gestão de equipas, em que precisa de gerir informação e pessoas e precisa de ter essa regulação extra que não tem. E então, se calhar, até pode tomar só medicação, por exemplo, antes daquela apresentação ou antes de estruturar aquele trabalho ou só até para escrever a tese de mestrado ou o que for. Ou seja, nós temos que nos conhecermos bem, saber quais são os nossos potenciais, as nossas dificuldades, para percebermos aquilo que é o melhor para nós. Sim, exatamente. Por isso é que é tão importante o diagnóstico. E temos que falar sobre isto. Exato. Mas imagina, se tu tivesses que listar 3 coisas que podem ser consideradas as menos positivas de quem tem PHDA, mas depois também 3 coisas, porque nós também temos, coisas que são muito boas e que nos distinguem pelo lado positivo quando temos o PHDA. O que é que tu destacarias da experiência que tu já tens? Ok, vamos então começar pelas boas. A ideia que eu tenho é que as pessoas que têm PHDA, principalmente as que estão assim mais proativas, ou seja, são pessoas proativas, são extremamente criativas, com um pensamento lateral muito grande, porque lá está, pensam a uma velocidade enorme e pensam em todas as soluções, muito criativas, muito pensamento fora da caixa, líderes natos, normalmente são bons comunicadores. E normalmente são pessoas que não se contentam, são muito resilientes. Quando têm um problema, às vezes as pessoas dizem assim, tu não tens PHDA, tu resolves esses problemas tão bem. Eu nem sei como é que tu não tiveste depressão porque passaste por isto ou por aquilo. Não, nós não passamos por essa depressão de mundo cruel. Sim, exato. Não, nós não passamos tanto por isso, porque o nosso cérebro não nos deixa, nós somos tão hiperativos, sempre à procura de uma solução, que o nosso cérebro não nos descansa enquanto nós não resolvemos muitas vezes. Não quer dizer que não tenhamos momentos de tristeza e tristeza profunda, não é? Mas depois estamos sempre à procura de como é que vamos sair dali. É uma tristeza que nos cria desconforto, que não é o nosso estado natural, não é o nosso estado hiperativo, não é? Às vezes até podemos ter depressão, mas é uma depressão mais por burnout, ou seja, aquela depressão em que é um cansaço, é uma exaustão mental, porque muitas vezes nós, como somos tão hiperativos e queremos fazer tanta coisa ao mesmo tempo, de repente, imagina, lidar um trabalho, depois mais este hobby, e depois às vezes há pessoas que têm um segundo trabalho, e depois seguir a vida familiar, as responsabilidades, muitas vezes é demasiado para nós. E depois nós sentimos... Mas é engraçado, porque é demasiado, é verdade, e pode-nos levar ao burnout, mas também temos alguma dificuldade em deixar cair alguma dessas coisas, não é? Porque temos necessidade de estar a fazer várias coisas. Exatamente. Até eu sempre a minha mãe, Carolina, tens de fazer menos, tu um dia desses não vais aguentar, tu vais ter um esgotamento. Mas eu olho, eu digo, mas vou deixar o quê? Eu quero fazer tudo, eu gosto de tudo, o que é que eu vou deixar de fazer? Não posso largar nada. Essa é que é a parte perversa, e agora falando nos contras, não é? Essa é que é a parte perversa, que apesar de nós sabermos que isso pode constituir um risco para nós, porque imagina, o multitasking já está mais que provado que não é produtivo. Alguém que esteja constantemente a compartimentar o cérebro para se focar em tudo, não é possível. Nós temos aquele ditado que diz que depressa e bem a pouco quem, e realmente é verdade. Nós não conseguimos nos focar bem. Nós até podemos fazer, mas não vamos efetivamente fazer bem a 100%, ou estarmos realmente lá. Ou estamos a fazer isto, mas estamos a pensar que devíamos estar a fazer outra coisa. Principalmente com os miúdos, por exemplo, eu falo por mim, é horrível, eu estou com os meus filhos e estou a pensar no trabalho, ou nisto e naquilo, e quando estou a trabalhar estou assim, a cheio-me de culpa porque acho que devia estar mais tempo com eles. Mas as mães têm sempre este síndrome de culpa.
Pronto. Mas a verdade é essa, é que é muito perverso porque nós temos essa necessidade horrível de canalizar a nossa hiperatividade mental para tudo e mais alguma coisa, não é? Nós não conseguimos estar a fazer lides domésticas sem estar a ouvir um podcast, ou uma música, ou qualquer outra coisa, ou cozinhar, ou o que quer que seja, e temos de estar acompanhados a fazer alguma coisa. Eu até para tomar banho tenho que estar a ouvir música. Eu também. Aliás, eu mal acordo, a primeira coisa que eu faço é pôr música. Sim. Então, aquele momento para mim não é produtivo o suficiente. Exatamente. É só tomar banho. Eu tenho que estar intelectualmente ou mentalmente a alimentar-me de alguma coisa. Mas a parte perversa é mesmo essa. Mas depois, até que chegamos a um limite. Ok, nós depois até podemos abrandar, mas se não fizermos um bom trabalho, vamos cair novamente no mesmo erro de estarmos a assumir demasiadas responsabilidades e demasiadas tarefas para aquelas que nós conseguimos efetivamente fazer. Não é? E depois acontece muito isto. Tem tanta coisa para fazer. E ficamos sempre... Ou seja, nós fazemos sempre muita coisa e achamos que não temos tempo para nada, não é? Quando na realidade nós temos excesso de tarefas. Nós dizemos assim, não dá para nada. Mas o tempo e gestão de tempo e organização de trabalho é super importante para quem tem PHDA. Ou seja, o tempo é sempre o mesmo. São 24 horas. Portanto, são só 24 horas para toda a gente. Porquê que uns têm mais tempo e outros têm menos? Não temos mais nem menos, o tempo é o mesmo. O que nós temos é mais tarefas, nós temos excesso de coisas para fazer. Porque realisticamente, e nós somos muito otimistas, achamos que conseguimos... Vamos conseguir fazer tudo. E quase sempre conseguimos, a verdade seja dita. Sim. Ou conseguimos muito mais que a maioria das pessoas. Sim, porque nos esforçamos, não é esforçamos, mas nós, como somos muito, muito proativos, nós queremos mesmo fazer e sentimos muito culpados quando não conseguimos ou quando corre mal, não é? E acontece às vezes, por exemplo, até fizemos imensas coisas, mas ficamos sempre com aquela sensação de que não fiz nada hoje. E fizemos, só que como nós tínhamos aquela expectativa de que íamos conseguir fazer muito mais, quando não conseguimos, porque realmente era demasiada coisa para fazer, quando não fazemos efetivamente, ficamos com a sensação que não fizemos, nunca fizemos o suficiente. Claro. Nunca fazemos. E essa é que é assim a parte perversa em relação à gestão de tempo. Depois pode-se refletir, por exemplo, também nos relacionamentos, porque sermos muito impulsivos na forma como falamos, na forma como nós dizemos, não é? A gente vê, por exemplo, nos nossos filhos, não é? Muitas vezes eu digo sempre aos pais, cuidado, porque assim, meninos, os vossos filhos têm e vocês de certeza que também devem ter PHDA. Alguém tem que ter PHDA. Portanto, mesmo que a gente diga assim, mas não há ninguém na família diagnosticado. A pessoa provavelmente... Sim, pode não estar, exatamente, isso não quer dizer nada, sim. E até pode ter PHDA e estar bem gerida. Exatamente. E não causar assim um impacto... Ou acharem que é só uma característica da personalidade, como foi o meu caso, não é? Eu só percebi que tinha depois de... Já tinha passado os 30 anos, por isso não só pode achar que é uma característica da personalidade. E às vezes nós temos essa tendência para sermos demasiado rígidos com os nossos filhos, porque nós sabemos o que sofremos quando éramos meninos, sabemos o quão recriminados fomos, o quão nos chamaram de preguiçosos, ou de desorganizados, ou que não estávamos quietos, ou que não nos sabemos comportar, que nós não queremos que eles passem por esse tipo de frustração. Então já estamos só desesperados a tentar minimizar esse impacto em relação a eles. Então, não, tu tens que te organizar, tu tens que fazer isto, porque não sei o quê, porque não sei o que mais. E acabamos por assoberbar os nossos filhos com responsabilidades e com exigências, com medo que eles sofram o que nós sofremos. Claro, exatamente. Porque nós não queremos que eles passem por aquilo que nós passamos. Sim. Os nossos pais punham a nossa pressão em nós, e os nossos pais provavelmente também têm PHDA, os meus certamente têm muitos sintomas de PHDA, porque também passaram exatamente pelo mesmo. E isto acaba por ser um ciclo vicioso. Então, se nós nos conseguimos perceber melhor e nós como pais estivermos melhor equilibrados, a nossa PHDA estiver mais controlada, mais regulada, também vamos ser melhores pais, melhores profissionais, melhores esposos ou esposas, não é? Então, a nossa vida fica muito mais... Ou seja, nós conseguimos ser mais aquilo que nós queremos ser. Exato. Sim. É essa a ideia. E por isso é que Por isso é que à medida que eu fui investigando mais sobre PHDA, eu fui investigando mais sobre autismo, decidi criar o blog. Porque eu estava a descobrir imensas coisas sobre mim, sobre a PHDA, sobre a neurodiversidade, que eu percebi que
que havia muito pouca informação. Eu pensei, as pessoas têm que saber disto. Têm que pelo menos ter esta opção de terem a informação à disposição para depois poderem fazer as suas próprias escolhas, não é? Exato. Porque não se sabe muito bem por onde começar ou como é que é feito e existe muito este estigma. Então, muito também no sentido de acabar com o estigma, é preciso falar sobre isto. Por isso é que eu digo que é importante, nós que temos PHDA ou que nós que temos autismo, eu não tenho autismo, não é? Mas nós que temos PHDA temos que ser os primeiros a dizer e a falar de uma forma leve e natural sobre a nossa PHDA, sobre as nossas dificuldades. Claro que é um trabalho, é um processo, não é? Porque sim, nós temos que era uma coisa que eu te ia dizer, sim, porque gostava que falasse um bocadinho do grupo de apoio que tu criaste, porque eu acho que ainda existe, lá está, e começamos este episódio com isso mesmo, do estigma. Primeiro do estigma, muita gente, nem é estigma, é desconhecimento do que é o PHDA. E depois há esse estigma, né? Porque eu acho que é duas questões. Uma, porque não sabem o que é, e por isso acham que é uma doença, e pronto, é um estigma. E o outro, eu acho que é o próprio estigma de quem tem, não é? Só muito recentemente é que eu comecei a verbalizar que eu tinha PHDA, né? Não é justificar, porque eu não tenho que me justificar com ninguém, mas a tentar passar para as outras pessoas, não é? Que determinadas características que eu tenho e que outras pessoas também têm, e isto é uma consequência de uma perturbação que existe, não é? E aquilo que eu reparei é que se eu me considero uma pessoa que é rodeada por pessoas até com alguma cultura, não é? Muitas vezes acima da média, e as pessoas desconhecem totalmente o que é o PHDA e que tipo de características tem, que tipo de consequências, a pergunta que eu fiz ou melhor, a pergunta é, a necessidade que eu tive foi, se calhar, temos que falar um bocadinho mais disto, não é? Deixar de ter vergonha de dizer que temos, não é? E falar um bocadinho mais disto, porque se calhar vamos ajudar outras pessoas. Umas, se calhar, a perceberem que têm, não é? Nem que seja tardiamente como nós. Outras, sabendo que têm, não ter vergonha de falar, porque se calhar vão ajudar outras pessoas, ou que ainda não descobriram, ou que têm e têm vergonha de falar, e por aí adiante, não é? Eu acho que é fundamental falar disso. É importante, porquê? Porque as pessoas perceberem que nós temos PHDA vai ajudá-las a elas a dar um contexto à forma como nos veem, às nossas dificuldades, ou às coisas que gostam mais ou menos de nós, vão entender-nos melhor. É muito fácil perceber isto. Nós não conseguimos amar ou gostar de alguém que não conhecemos. Não conheço aquela pessoa, como é que eu vou gostar dela? Então nós temos que a conhecer melhor e nós que temos PHDA, também temos que ajudar as outras pessoas, e nomeadamente a sociedade, a entenderem-nos melhor, para que essa sociedade e as outras pessoas, o nosso marido, os nossos colegas de trabalho, consigam mais facilmente empatizarem connosco e com os nossos problemas, para que eles consigam aceitar também melhor e até eventualmente nos ajudarem. Por exemplo, por isso é que nós, quando criámos o blog, achámos que era super importante trazer esta informação. É preciso que as pessoas saibam, em primeiro lugar, o que é isto, de onde é que vem, para que nós consigamos depois passar para o segundo passo, que é a consciencialização. Ok, toda a sociedade já sabe o que é PHDA e agora tem consciência que ela existe na sociedade de uma forma normal, e que faz parte da neurodiversidade. Depois passamos para a parte seguinte, que é a aceitação. É ok, nós já temos consciência, vamos aceitar as dificuldades das pessoas que têm PHDA e as partes boas também, vamos aproveitar melhor. E depois para passarmos também para a parte final, que é a parte da inclusão. Porque muitas vezes as pessoas que têm PHDA precisam de ajustes no local de trabalho, ou as crianças também na escola também precisam, mas essa inclusão às vezes não é bem aceita. E não é bem aceita porque não foi feito um trabalho para trás de consciencialização, de informação. Muitas vezes as crianças que têm PHDA precisam, por exemplo, imagine mais tempo para fazerem os testes. Ou de alguém que lhes ajude a ler os enunciados. Os coleguinhas da turma não vão perceber porque é que ela tem mais tempo para ler os testes. Existe uma norma para isso, não é? Na escola as pessoas podem se inscrever nessa norma para poder ser ajudadas. Sim, exatamente. São os apoios que existem e que têm que ser ajustados para as crianças que têm autismo ou que têm PHDA. Mas é preciso contextualizar. Era super importante, por exemplo, haver uma disciplina nas escolas. Isto espero que não seja uma utopia, que há algum tempo consigamos isto. Conforme existem as AECs de inglês, de música, de educação física, terem uma disciplina na área da saúde mental, da área do desenvolvimento pessoal, para que estas crianças consigam aprender a comunicar, a lidar com as suas emoções, a desenvolver a sua inteligência emocional, a empatizarem mais com os outros. E dentro deste conceito, vamos perceber o que é a PHDA. Olha, o vosso coleguinha
tem autismo, e ele veio com uns headphones de cancelamento de ruído, não é? Que muitas vezes as crianças que têm esses headphones sofrem de bullying porque não são entendidas, tiram-lhes os headphones que muitas vezes são caríssimos, e então as pessoas escondem. Há aquele sentimento de evicção, que é, eu tenho isto, não vou à escola. As crianças não querem ir à escola porque continuam repetidamente a terem muito mais experiências e a ter muito mais memórias em relação às escolas. As escolas também têm um excesso de alunos nas salas de aulas, as pessoas não têm... Exatamente. É muito complicado. Portanto, é importante contextualizar, chegar ao pé da turma e dizerem: olha, o vosso coleguinho tem autismo, estas são as dificuldades dele, e ele agora, conforme aquelas crianças que também têm óculos, vai precisar de uns... Claro, exatamente. Ou o vosso coleguinha vai precisar, vai levar mais tempo a ler e vai precisar mais tempo para fazer o teste. E haver uma contextualização da dificuldade do colega, para que as crianças façam esse exercício de se colocarem no lugar do outro. Sim, trabalhar a empatia, que é super importante desde novo. Exatamente. Ou quando uma criança, por exemplo, que tem PHDA muito hiperativa e muito impulsiva, por exemplo, é um bully na escola, não é? E quando o nosso filho é o bully, não é? As crianças sofrem, mas quando o nosso filho é o bully... Exatamente. Por acaso é um tema que eu queria abordar.